Vou então começar por resolver este problema de trigonometria, que é um exercício de um exame nacional, ou de um teste intermédio, não sei agora precisar, mas é do GAV, e isso é que é importante. Então, vamos lá ver. Primeira coisa, ler com atenção o enunciado. Nós temos aqui uma figura em que temos um triângulo ABC e dentro dele um triângulo APC e temos aqui estas medidas. Estas medidas estão escritas no enunciado, mas também estão desenhadas aqui na figura, não é? Temos dois catetos, o AB e o BC medem 5 unidades, lá está aqui esta medida. Temos um ponto P que se desloca aqui neste cateto, anda para cima e para baixo. Portanto, esta é uma figura, e isto acontece muito nestes problemas, é uma figura que está em movimento. O ponto P não tem que estar necessariamente aqui, pode estar mais em cima ou mais em baixo. Esta é uma posição exemplo, não é? Que pode servir de referência para nós trabalharmos. Aqui há um X, este X pode ser um pouco maior ou um pouco menor, é um X, não sabemos quanto é que é variável, não é? Para cada posição do ponto P, seja x a amplitude deste ângulo. Portanto, está aqui tudo representado. Diz aqui que o x pertence de 0 a π sobre 4, porque nós já vimos, estamos aqui a ver que o triângulo é isósceles, não é? Tem dois lados iguais. Então, no máximo, este ângulo aqui é 45 graus e este também. Portanto, isto é apenas para a figura fazer sentido. Não vai ser muito importante aqui para a resolução do problema. É apenas para garantirem que estamos sempre na presença de uma figura deste género. Depois temos uma função, falam-nos de uma função que a cada valor de x faz corresponder o perímetro. Isto é que é importante. Reparem, o perímetro, às vezes é áreas, portanto, olhar só aqui para este desenho até pode dar a ideia que estamos a falar de áreas, porque temos aqui uma área pintada a cinzento e uma área branca, mas não, nós estamos a falar do perímetro, ok? Perímetro, não áreas. Isto poderia ser já um pouco uma ilusão para alguns alunos, mas, portanto, ter atenção logo ao que estamos a querer trabalhar. Queremos resolver as alíneas recorrendo a métodos analíticos e queremos mostrar que f de x é igual a 5 sobre cosseno de x menos 5 tangente de x mais raiz de 50 mais 5. Pronto, nós queremos chegar a esta expressão. Okay? E portanto vamos ver como é que o fazemos. E sabemos que esta expressão representa o perímetro do triângulo ABC. Só antes de começar a resolver este exercício, uma chamada de atenção que eu considero muito importante são as tais dicas que eu penso serem muito úteis nos exames nacionais, e em cada exercício que eu vou resolver dos exames nacionais eu vou tentar dar estas dicas, que é o seguinte: neste exercício dizem-nos, e está cá desenhado, que os catetos AB e BC medem 5 unidades, certo? Está aqui 5, está aqui 5, não há problema nenhum. Mas esta informação podia estar a ser dada de outra forma, e eu vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, não diziam que o BC era 5 unidades, diziam só o AB é 5 unidades, certo? Estamos perante um triângulo retângulo na mesma, só que não davam o BC, davam só o AB, 5 unidades. Este lado não nos davam. Mas diziam aqui que o triângulo era isósceles. O triângulo era isósceles. Bom, nós automaticamente com essa informação íamos logo completar aqui, ok? Se o triângulo é isósceles, este cateto é igual a este. E portanto também seria 5. Essa informação no fundo estava a ser dada, este 5 estava a ser dado, mas de forma ligeiramente diferente. E eu estou a dar esta dica porquê? Porque vejo por vezes em alguns anos, alguns alunos que deixam de fazer o exercício, ficam ali um pouco encravados, porque passou-lhes um bocado ao lado aquela informação que era isósceles. E depois no meio do exercício precisavam deste valor e não o têm. Ok? Portanto, eu estou aqui, esta dica é apenas uma questão de atenção e de chamar a razão ao foco. Foquem-se em todas as palavras que estão no enunciado, principalmente essas palavras importantes que caracterizam um triângulo, e portanto nós daí poderemos tirar valores para a figura. Neste caso a informação está mais direta, mas poderá então não estar, ok? Bom, vou passar então à resolução do exercício, que é então o seguinte. Bom, primeira coisa, ver o que é que nós procuramos. Eu quero então provar que a função f de x é dada por isto. Mas a minha função f de x é o quê? Isto é que é importante termos consciência. A função f de x é o perímetro. É o perímetro de alguma coisa, do triângulo, segundo diz lá no enunciado, do triângulo APC. É o perímetro deste triângulo. Então a primeira coisa que vocês devem fazer aqui, e isto é também muito importante, é escreverem a expressão que dá o perímetro do triângulo com as letras que eu tenho na figura. Depois logo vejo como é que as vou calcular. Mas é então AP, portanto daqui a aqui, o perímetro de uma figura é a soma dos lados, não é? Mais PC, ok? Mais PC, mais, portanto com o tracinho por cima quer dizer que é uma distância, um comprimento, o tamanho do segmento de reta, mais
CA ou AC, tanto faz, ok? Estamos a falar de um tamanho. Não poderia pôr só as letras sem o traço, ok? Tem que ser o tracinho por cima que representa o comprimento. Bom, escrevam então a expressão que nos dá aquilo que nós queremos. Eu quero o perímetro, concentro no perímetro, o que é o perímetro e escrevo as letras. Se fosse a área, ia pensar noutra coisa, ok? Aqui neste caso a área teria que se fazer de outra maneira. Iremos ter também muitos problemas com áreas, isso, portanto, o importante é aqui nós sabermos por onde começar. Escrevam logo a expressão que nos dá o que é pedido. E agora vamos calcular o que nos é pedido. Vou fazer um cálculo auxiliar, onde vou calcular, então, o AP. Vou começar pelo AP, por exemplo. Quero calcular o AP. Ok? Quanto é que é o AP? Como é que eu vou fazer isso? Bem, e aqui, o que é que eu vou fazer? Vou olhar para a figura e ver o que é que tenho para trabalhar, não é? Então reparem uma coisa, o lado AP pertence a este triângulo branco que está aqui em baixo. E este triângulo branco que está aqui em baixo é importante porquê? Porque é retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus. E se é retângulo, poderemos aplicar as razões trigonométricas, porque eu neste triângulo cinzento não as posso aplicar, porque ele não é retângulo, ok? Bom, então, outra coisa que eu gostaria apenas de chamar a atenção é, nós olhamos para a expressão que queremos obter e temos lá valores com x, não é? O x está lá incluído. Portanto, o nosso objetivo é descobrir estas distâncias, ou descobrir o seu valor exato. Se soubermos quanto é que é em número o valor exato, ótimo. Se não, escrevemos-as em função de x. Esse será o nosso objetivo, porque o x aparece aqui no fundo, não é? Aparece na expressão que nós queremos, então não temos problemas nenhuns se conseguimos escrever a distância que procuramos em função de x. Ótimo, se for em função de x, está bom. Se descobrirmos o seu valor, também está bom. Bom, então nós olhamos aqui para o AP, pertence a este triângulo branco aqui em baixo. Ótimo, porque assim tenho razões trigonométricas. Eu vou aqui relembrar as razões trigonométricas, aqui neste cantinho, que são elas quais? São então o seno de x é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno de x é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, e a tangente de x, que é igual a seno sobre cosseno, que vai dar cateto oposto sobre cateto adjacente, ok? Portanto, estas são as razões trigonométricas que existem, e reparem que já as conhecemos desde o 9º ano, e elas é que nos resolvem aqui os problemas, ok? Vocês irão reparar nisso. Então, reparem, devem fazer sempre esta pergunta. Eu quero o AP, e perguntam, o que é que eu tenho? Tenho o cateto adjacente deste triângulo branco, eu tenho o cateto adjacente, que é o 5. É o cateto adjacente deste ângulo. O oposto é aqui o PB. Tenho o adjacente, quero a hipotenusa. Tenho que fazer esta pergunta para vocês para descobrir qual é que vão utilizar, se é o seno, o cosseno ou a tangente. Há sempre qualquer coisa que nós temos e qualquer coisa que queremos descobrir, não é? Então perguntam isso, o que é que eu tenho? Tenho o adjacente. O que é que quero? Quero a hipotenusa. Adjacente com a hipotenusa é o cosseno. Pronto, então utilizam o cosseno. E vão fazer então assim, cosseno de x é igual a cateto adjacente, que é 5, sobre hipotenusa, que é o AP, que é o que eu procuro, ok? E então, daqui depois o AP passa para este lado a multiplicar, para a operação inversa, não é? Cosseno de x igual a 5. Ou seja, AP, e agora o cosseno de x passa para outro membro, vai para a operação inversa, que é dividir, e já temos o AP, ok? Vamos agora calcular o PC. Vamos nos concentrar aqui no PC, este valor aqui. Bom, e como é que calculamos isto? Reparem, este triângulo cinzento então não é retângulo, não há razões trigonométricas que possa aplicar aqui, porque estas razões só podem ser aplicadas em triângulos retângulos. Mas o PC, reparem, é uma parte deste cateto, não é o cateto todo. O BC sabemos que é 5, mas sabemos também que o PC mais o PB dá 5, não é? Ou seja, o PC é igual a 5 menos o PB. Isto será verdade, esta igualdade, ok? Portanto, nós vamos escrever o PC em função do PB, porque o PB é um cateto deste triângulo retângulo, e aqui sim poderemos aplicar razões trigonométricas. Então, o PC é igual a 5 menos o PB. Ok? Reparem que eu, para obter o PC, posso, a esta distância toda, a este 5, posso-lhe tirar este bocadinho e fico com o PC. Ok? Portanto, o PC é igual a 5 menos o PB. E agora, então, como é que eu descubro o PB?
Bom, para descobrir o PB, vou a que razão trigonométrica. O que é que eu procuro? O cateto oposto. O que é que eu tenho? O cateto adjacente. Cateto oposto com adjacente é tangente. Então faço aqui a tangente. Tangente x é igual a cateto oposto, que é o PB, sobre cateto adjacente, que é 5. Ok? E resolvemos em ordem a PB, portanto agora passo este 5 para este lado a multiplicar e pronto. Temos o PB encontrado, ou seja, o nosso PB é 5 tangente x. 5 tangente x. Bom, o que é que nos falta? Falta o AC. Como é que calculamos ali o AC? Bem, para calcular o AC, vamos olhar para lá e ver. O AC é a hipotenusa deste triângulo retângulo ABC, não é? É a hipotenusa, e nós sabemos estes catetos. Então poderemos fazer o teorema de Pitágoras. Reparem, AC ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Ok? Reparem que este cateto AB e BC. Fazemos então aqui o teorema de Pitágoras e verificamos que vamos obter AC ao quadrado igual, reparem que isto vai dar 5 ao quadrado, 25, mais 25, 50. Ok? Ou seja, AC igual a raiz de 50. Então agora o que aconteceu? O quadrado passa a raiz, não é? E portanto temos o AC calculado. Temos tudo calculado, ou seja, o f de x é igual a... O AP, quanto é que deu? 5 sobre cosseno de x. O PC, quanto é que deu? 5 menos 5 tangente de x. E o AC deu raiz de 50. Vamos olhando para a expressão que nós queremos, a ver se já está simplificado ou não. Bom, já está. Não há mais nada. Por vezes poderemos ter que fazer aqui algumas simplificações, ok? Ou ainda aplicar mais fórmulas. Nós, depois de encontrarmos os valores que procuramos, olhamos para a expressão e vemos. Já estamos na expressão que nos pedem ou não? Neste caso já, não é? Portanto, é só dar aqui um jeitinho, porque, portanto, posso escrever primeiro este menos 5 tangente de x, não é? Depois o mais raiz de 50 e escrever no fim este 5, mais 5. Isto é apenas uma questão de trocar as parcelas da soma, isso é possível. E portanto chegamos à nossa expressão, está demonstrado, não há mais nada a fazer, ok? Bom, então até uma próxima.